Infraestrutura de tecnologia é, é uma congruência de palavras bonitinhas, né? Mas na realidade é onde tudo começa. Hoje em dia, telecom, internet, até elétrica, tudo se juntou numa infraestrutura só para você ter tudo que a tecnologia pode te proporcionar, ok? Então, a gente começa com o cérebro, o fundamento, aonde tudo isso fica concentrado, tá? Como que você vai conectar todo o ambiente com esse centro, com esse cérebro, seria o meio de conexão, tá? E o que, que você pode aplicar com isso? Para que serve essa infraestrutura? Tá? E como funciona a execução, como fazer a implantação, como entregar isso funcionando. O ponto de partida, o ponto de partida, a espinha dorsal da tecnologia, seja ela dentro de uma empresa ou dentro de uma residência, é o ponto de entrada da conexão com o mundo, o ponto de entrada da internet. Tá? Nas grandes empresas, nas pequenas empresas e até mesmo nas residências, a gente pode chamar isso de data center. Infelizmente, isso é um ponto que muitos arquitetos ignoram. A coisa mais comum que eu vejo é pegar um projeto, tá, e ver no projeto toda a distribuição de áreas de trabalho, salas de reunião, sala de diretoria, salas de operação. Ok, e aonde vai ficar o hack que vai fazer tudo isso funcionar? Esquecem, jogam no cantinho. Dentro de uma casa é a mesma coisa. Você vai lá, monta o quarto, né? Monta a sala, né? Monta a área gourmet, a varanda, a cozinha, né? Só que você precisa conectar tudo em algum lugar. E aonde você coloca isso? Esse lugar é o data center. Ele pode ser composto por racks estruturados, onde você permite toda a organização. Não precisa ser necessariamente um rack, para residências existem soluções, né? Ele tem que ser escalável, tá? De forma que, principalmente para corporações, para casa nem tanto, mas principalmente para corporações, você possa permitir que a corporação tenha um crescimento orgânico. Então, essa área ela tem que ser dinâmica, ela tem que ter espaço, ela tem que ter disponibilidade de escalar. E ela tem que ter uma segurança física, né? Não pode ser um negócio que fica ali, deixa os equipamentos cair, qualquer um pode ter acesso, aperta o botão, desliga cabo e aí acaba com todo o projeto. A rede, as conexões, como que você liga tudo isso? Qual é a melhor opção? Tá? Como você trata isso? Se você vai usar cabo ou Wi-Fi. Cabo sempre é um problema. Né? Por quê? Porque tem que passar tubo para ele, não pode passar aparente, fica feio. Né? Então você tem que montar uma estrutura de meios para poder passar toda a instalação. Porém, a gente pode ver aí nesse infográfico que cabo é o que gera maior estabilidade e maior desempenho. Hoje a gente tem um desenvolvimento muito grande em cima dos dispositivos sem fio. Então você tem muita coisa funcionando sem fio. Só que a capacidade do sem fio ela ainda é inferior à capacidade do cabo. Eu vou falar daqui a pouco o que, que a gente costuma recomendar nos nossos projetos para poder resolver esse tipo de problema. Eu entendo que é possível você fazer um projeto 100% sem fio, ele não chega a ficar 100%, tá? Ele fica lá nos seus 95%, 90%, dependendo de cada caso, porque cabo você sempre vai precisar, né? Mas eu recomendo sempre um mix, né? Uma solução
híbrida, né? Onde você tenha tanto o cabo passando para alguns itens fixos, por exemplo, tá? E a solução sem fio para você ter mobilidade dentro da empresa. Com isso, você chega no teto máximo de desempenho, ok? Cenários de aplicação. Então, por exemplo, numa residência, como é que você faria? O que eu recomendaria? Então, você tem pontos fixos na residência, por exemplo, TVs, né? Os pontos de distribuição, os pontos de instalação dos access points, o que era antigamente conhecido como roteadores, né? São pontos fixos. Para os pontos fixos, você pode passar cabo. Então, para esses pontos fixos, você passa cabo. Então, o que vai acontecer? O televisor ele não vai consumir a banda do Wi-Fi. O Wi-Fi vai ficar livre para quem precisa de mobilidade. De repente, você quer pegar seu notebook e quer sentar na frente da televisão. Se todas as TVs da casa, por exemplo, estão ligadas, né, você vai ter um problema de desempenho para trabalhar no seu notebook. Agora, e elas estiverem no Wi-Fi, certo? Agora, se elas estiverem no cabo, esse problema de desempenho fica minimizado. Por quê? Porque as TVs vão ter uma resposta mais rápida no cabo, elas vão ter um desempenho melhor e o Wi-Fi não fica prejudicado. Tá? Então, a solução híbrida é o melhor cenário para compor uma residência, um projeto de tecnologia dentro de uma residência. Caso você não tenha cabos, você pode usar dispositivos mesh. O que é o dispositivo mesh? O dispositivo mesh é um access point, um roteador, que se comunica com outro sem fio. Ele usa um canal de comunicação sem fio. Ok? Então, você não precisa de cabo. Mas, Leandro, você não acabou de falar que era melhor você usar cabo? Sim. Mas se você tem um projeto onde você não tem condições de passar cabo, você tem essa tecnologia que você pode utilizar e ela é bem funcional. Ok, ela está mais sujeita a interferências, a instabilidade, porém você tem a condição de utilizar isso e ela funciona bem. Não tão bem quanto o cabo, mas funciona bem. VLANs, no caso de casa, eu acho que daí já é salgadinho demais para uma residência, mas é possível você isolar as redes, você ter redes diferentes para dispositivos IoT, por exemplo, que são dispositivos da internet das coisas. Interruptores inteligentes, controle de cortina, Alexa, essas coisas. Então, todos esses dispositivos eles podem trabalhar numa rede isolada. Hoje você tem roteadores que você consegue fazer redes diferentes e você transformar isso que seja de uma forma segura, sem que os usuários, por exemplo, que estejam fazendo streaming ou reuniões online, possam interferir no desempenho desses dispositivos. Imagina você apertar o botão ou acionar via celular e a luz não apaga, a cortina não levanta, o ar-condicionado não liga. Você vai ficar irritado. Então, a VLAN é uma boa solução para você manter a segurança dos dispositivos da internet das coisas. Para quem não sabe, VLAN são redes que trabalham dentro do mesmo ambiente. Você tem um ambiente só, mas você consegue montar redes distintas. Todas elas estão ligadas à mesma internet, elas podem se comunicar ou podem ser bloqueadas na comunicação. Ou elas podem ter um ponto de comunicação único, né? Então, os dispositivos eles não interferem uma rede na outra. Então, são as VLANs. Você tem a VLAN 1, que é a VLAN de usuários, e a VLAN 2, que seria a VLAN de dispositivos. O streaming nós já falamos, né? Principalmente os pontos de streaming são videogames, televisores, dispositivos de áudio, né? Então, você tem lá o aparelho de som
que se comunica direto com o Spotify. Tá? Ele é um dispositivo streaming. Como é que funciona o dispositivo streaming? Ele baixa os dados, transforma esses dados e depois ele libera isso para a TV ou para o áudio, para você assistir. Então ele faz uma carga primeiro, ele joga isso num buffer, ele armazena em memória e depois ele começa a liberar. Por isso que ele não tem interrupção, porque ele está sempre funcionando. Uma situação interessante é agora na Copa do Mundo, né? Quem for assistir os jogos diretamente pela internet, saibam que por conta do streaming, vocês vão ter um atraso de até 50 segundos em relação à transmissão analógica. Tá? Por quê? É um resultado do streaming. Ele carrega primeiro, depois libera. Então, se o seu vizinho estiver assistindo o jogo e gritar gol, você vai saber que o gol saiu logo depois. Tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Nos escritórios. Nos escritórios, a coisa já é um pouco mais profissional, ela já começa a ficar um pouco mais complexa. Porque nos escritórios você tem uma quantidade de usuários muito maior. Você tem que ter uma visão mais apurada para segurança, para entrada. Então, e a estrutura, consequentemente, é maior. Então, geralmente, uma sala ou um canto com uma área vaga disponível é recomendado para você colocar aí o seu data center. Tá? Normalmente, em escritórios, a gente evita fazer instalações elétricas para pontos distribuídos. Então, a gente usa uma tecnologia chamada PoE, que é Power over Ethernet. A energia ela é transmitida pelo próprio cabo de rede. Tá? Outra coisa que é muito comum nos escritórios, você aplicar a ideia da redundância. Ou seja, para tudo você tem uma reserva. Então, você sempre tem no mínimo 2 links de internet. Né? Você tem no mínimo 2 backups ou 2 servidores. Servidor hoje é uma coisa que está meio não é que está caindo em desuso, ela está ficando mais focada para quem tem a real necessidade. Está todo mundo usando muito serviço na nuvem, que é o SaaS. Né? E o mais importante de uma estrutura, de uma infraestrutura de tecnologia no escritório é ter isso tudo mapeado. Então você vai saber cada ponto, cada ponta de cabo, aonde ela está e para onde ela vai no data center. Como é que você faz a implantação disso tudo? Então, primeiro você contrata um especialista, pode ser eu, né? Ele vai fazer o diagnóstico, ele vai fazer a análise técnica, isso tanto para a sua casa quanto para o seu escritório. Então ele vai pegar, vai lá, vai ver a quantidade de pontos que você precisa. No caso da casa, onde você tem televisores, se você vai usar dispositivos inteligentes, interruptores IoT, se você vai, se tem videogame no quarto do adolescente, ele vai analisar tudo isso, vai ver os melhores pontos de distribuição, tá? E aí vai passar isso para o projeto. Então, ele vai colocar no projeto os pontos necessários. No caso de escritórios, vai contar as quantidades de área de trabalho, onde tem impressora, onde tem relógio de ponto, onde tem controle de acesso. Tá? E aí vai colocar isso no papel, no desenho ou numa ideia rabiscada. Para quê? Para a gente poder fazer, compor o orçamento completo disso, quanto vai se gastar, quanto vai se investir no projeto. O próximo passo seria a execução, ou seja, botar tudo isso para rodar, passar cabo, colocar os equipamentos no lugar. Certificação é importante, então para escritórios em projetos mais complexos, inclusive existe aparelhos específicos para certificar a instalação de cabeamento, tanto de fibra ótica quanto de cabeamento par metálico. Ok?
E no final de tudo isso, quando você tiver tudo isso funcionando, é importante que você tenha um monitoramento, se possível, com uma gestão 24/7, para saber se isso está realmente funcionando quando você mais precisar. Pessoal, é isso aí. Como podemos conectar com o seu negócio? Fica aí a perguntinha. É ideal que você faça um investimento que gere disponibilidade. Precisando de alguma coisa nesse sentido, pode procurar a T-Local. Eu, Leandro, vou estar aqui pronto para atendê-los com muita alegria e satisfação. Obrigado.